tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados, a partir das 12 horas. E também navegar na internet, www.spacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E lembrando que você pode ajudar e colaborar para a construção da pauta do programa Espaço Saúde. É só você navegar no portal www.spacosaude.net, vai na página Fale Conosco e mande a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta e nós vamos procurar um especialista para responder a essa dúvida e assim ajudar todos os nossos internautas e telespectadores. E no programa de hoje nós vamos responder a uma pergunta de uma internauta que perguntou como é feito os cristais de Lara, as essências de cristais de Lara e como é feito as essências de florais de Lara. Os cristais, eles são moídos, eles são tirados da pedra diretamente? Como que a Berenice de Lara faz as essências de cristais de Lara? E para isso nós vamos aqui conversar com a Berenice de Lara. Berenice, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigada a você, viu? E a todos vocês. E aí, como é que você faz? Você pega a pedra e vai moendo, tem moedor aqui, como que é? Não, o preparo de uma essência vibracional, seja de flor, seja de cristal, é totalmente natural, né, Pedro? Assim, respeitando o ambiente, a questão ecológica. Então, não faria o menor sentido a gente moer a pedra, até porque depois isso é ingerido, né? Então, não tem que moer a pedra, nada disso. O nosso trabalho é captar a energia da pedra, transpondo para a água, depois isso dentro das boas práticas de preservação, com álcool de cereais e tudo mais, como se faz, por exemplo, na homeopatia, não é? Então, você vai captar a energia, não é? O que eu acho que as pessoas, assim, no caso das flores, né, as pessoas ficam mais confusas no caso dos cristais. Nas flores, elas imaginam que seja fervido. E não é verdade. Da mesma maneira, a gente colhe a flor, coloca na água, deixa o sol captar aquele padrão energético da flor, que vai passar para aquela água e depois que vai ser filtrada e tudo mais, e da mesma maneira, agregando um conservante, né, o mais puro possível. E isso tudo vai ser diluído, não é? Porque tem uma coisa muito interessante. A cada diluição que você faz, seja das essências de cristais, seja das de flores, ela potencializa o resultado. Então não é assim, mas se for a tintura mãe é mais forte. Né? Que nem a rigor seria tintura mãe, porque não tem uma tinta. Não é? A gente usa isso apenas para o pessoal identificar melhor, seria uma solução mãe. Não é? Mas não, então a gente dilui isso. E aí o resultado é potencializado. É muito interessante, é uma coisa bem alquímica mesmo. Então não adianta a pessoa pegar lá uma pedra, raspar, bater uma na outra, que não vai dar o resultado. Não fazer isso, não agredir a pedra, a natureza. Preservar os meios ambientes, com certeza. As nossas riquezas naturais, geológicas, né, que é importante. Certeza. Agora, para as pessoas entenderem um pouco melhor, eu pego um cristal e eu vou retirar a essência, essa energia, né? Como que você faz isso? Você faz aqui mesmo no laboratório? Não, esse processo não é feito em laboratório. Esse inicial, ele é feito em locais energeticamente apropriados. E também não pode ser qualquer pedaço de cristal. O pedaço pode ser lindo e não ter a energia necessária para a gente fazer depois um floral ou uma essência de cristal. Então, a flor pode ser linda e estar na mesma condição que eu disse. Ela é bonita, mas não está limpa, não está adequada, né? Por exemplo, uma flor que está plantada perto de um hospital, ela já está fazendo uma função ali. Então, ela vai se sobrecarregando e aí não serve. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, teve uma experiência na Alemanha, teve durante muitos anos uma fábrica de baterias num determinado local e depois o solo fica contaminado, né?
E aí eles plantaram durante 5 anos mostarda. Plantavam, colhiam, e quando eles faziam a análise química da mostarda, as folhas, então, tinham absorvido aquele mundo dos tóxicos, dos metais pesados e tudo mais. Então, imagine fazer um floral daquela mostarda. Que tem, né, no sistema Bar tem o mustard, né? Seria complicadíssimo. Não porque, ao fazer o floral, você vá utilizar o sumo da folha, mas porque aquela planta já está sobrecarregada com a função que ela exerceu ali de limpeza, não é? Mas pode ser uma limpeza, no caso até física, como a mostarda fez ali. Esse programa foi passado na GNT. E também pode ser uma limpeza energética, não é? Como eu falei no caso dos hospitais. Então, tem que ter muito cuidado. Local onde você vai colher a flor, a pedra, por exemplo, que tipo de pedra você vai usar, se ela está energeticamente carregada adequadamente, não é? E depois também tem que ser preparado em locais energeticamente favoráveis. Então não é no laboratório, essa primeira fase não é em campo. Ou seja, Berenice, para que as pessoas, aí, os nossos internautas, telespectadores e ouvintes que estão nos acompanhando, precisa ter um estudo, uma formação adequada, uma capacitação, não é qualquer pessoa que faz isso. Não, porque senão fica uma coisa muito solta, muito empírica, e depois se a pessoa não tem os resultados que a gente diz que dão, né? Então eu vou falar de algumas essências, de alguns cristais, e a pessoa, mas eu peguei um pedaço de azurita e malaquita, fiz assim e não deu resultado. Bom, não deu porque tem todo um estudo, um trabalho anterior, né? De verificar como a pedra está, o local onde ele foi preparado, fazer as diluições adequadas. Então, quando a gente tem um vidrinho ali, não é uma aguinha só, sabe, Pedro? É uma coisa natural, que não tem contraindicação. A gente dá para bebês, dá para idosos, pacientes em hospitais podem utilizar. Nós temos muitos hospitais que já utilizam. E ainda assim, você tem que ter todas as boas práticas antecedendo isso. Ou seja, a pessoa, ao você dar um vidrinho com uma essência de cristal, essência de floral, ela está recebendo ali toda uma carga, toda uma contribuição de milênios, não é? Sim. E de conhecimento agregado e de tecnologia também. Sim, claro. Né? Então ali tem milênios de estudo em cima disso e profissionais especializados. Com certeza. Não é qualquer um que pode ir fazendo. Não, porque aí o resultado não vai ser o mesmo e a pessoa vai dizer que vai invalidar o restante, o que não é justo. Ou seja, procure pessoas certas, profissionais indicados para a sua necessidade específica. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Para você que procura cama, mesa e banho com qualidade e sofisticação, a Enlace Enxovais traz tudo isso nas mais atuais cores e estampas. As melhores marcas e colchas, toalhas de mesa, banho e tapetes você encontra na Enlace. Confira tudo o que ela tem para oferecer. Enlace Enxovais, Rua 9 de Julho, 1001, Galeria Atenas, Loja 16. Telefone 14 3454 9180. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Dia 22 de junho, a partir das 19 horas, no recinto da Examar, a Viva Marília apresenta Diante do Trono, pela primeira vez em Marília, em um mega show gospel. Ingressos à venda na Alba, Parquinho do Bebê, Dona Fuja, Easy Comp, Happy Baby e Spider. Diante do Trono, ao vivo,
dia 22 de junho, no recinto da Examar. A Viva Marília! Ingressos limitados. Não perca tempo. Apoio Cultural Tolentino Imóveis. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, estamos respondendo a pergunta de uma internauta: como é feito as essências de cristais, as essências de florais, qual é o princípio, qual é o processo, qual é a tecnologia. E para isso viemos falar aqui com a Berenice de Lara. Berenice, mas da onde surgiu? Qual que é a história? Qual que é o conhecimento? A gente falou no bloco anterior de milênios de estudos, né? Da onde saiu fazer essência de cristais para ajudar as pessoas? Isso é muito antigo, remonta ao Egito antigo, e só que era um conhecimento naquela época reservado aos sacerdotes, né? Mas tem registros disso. E na medicina, na Índia, na medicina ayurvédica, né? Eles utilizam as essências de cristais há milhares de anos. Então, aqui no Ocidente é que é uma coisa mais recente. Tanto que quando eu comecei a produzir, não tinha assim literatura específica, pesquisa brasileira, não tinha nenhuma. Não tinha mesmo. A gente tinha os livros do Gurudas e só nos Estados Unidos, assim, voltado à questão do cristal, voltado para a cura, a essência, né? Então, eu acho que assim, esse trabalho de pesquisa mesmo nos cristais, coisa nossa, fui eu quem começou. E os florais também? É um estudo antigo também. Os florais também, não é? Porque a gente tem registros de Paracelsus, não é? De Goethe, que era um herborista, além de ser o escritor, né? Fausto e outras obras, ele era um herborista, só que eles faziam de outra maneira. Eles iam logo cedo colher o orvalho da pétala daquela flor que a pessoa precisava e daí então preparava o remédio com aquilo. Hoje em dia, com esse número, né, de assistência que a gente tem que prestar, né, uma população muito maior, para que mais pessoas se beneficiem, foi quando o Dr. Bach, em 1936, na Inglaterra, desenvolveu esse outro método de fazer as essências florais. Né? Agora, para você chegar até hoje, né, o dia de hoje, fazendo essa orientação, prescrevendo essa essência, você teve que ter uma formação, uma capacitação, inclusive internacional. Você esteve estudando fora do Brasil para poder aplicar com certeza isso. Sim, eu comecei a minha formação aqui, mas depois eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma pesquisa lá com os florais da Califórnia, eu estudei lá em Terra Nova, lá com a Patrícia, Terra Flora, com a Patrícia e o Richard. Depois eu fui para a Austrália, isso pesquisando as flores, né? Então, na Austrália também, pesquisando no local onde elas cresciam, o efeito que elas tinham, o conhecimento dos aborígenes australianos, né? Que já utilizavam aquelas plantas, porque o Ian White, que é o grande produtor da Austrália de flores, ele já pegou esse conhecimento dos aborígenes também. Então, eu estive lá, sim, né? Agora, os cristais, que eu digo que é uma coisa, assim, dentro desse trabalho de pesquisa que eu fiz, é mais nosso aqui. Mas no Brasil? No Brasil. Conhecimento brasileiro? Não, eu digo assim, as essências que eu comecei a produzir foi a partir de uma pesquisa, quando ainda não havia pesquisadores, hoje até tem, mas quando eu comecei a fazer isso, não tinha. A gente só tinha os livros que vinham dos Estados Unidos. Então, no Brasil, você iniciou esse processo? Isso que eu estou dizendo. Usar as essências de cristais? Sim, a pesquisa. Você que introduziu no Brasil? Isso foi, sim. A pesquisa foi eu quem começou a fazer. Tá, e para isso precisou de muita dedicação, né, sem dúvida. Sem dúvida, porque não é uma coisa a gente achar, não é? Aí eu acho. Claro que existia um conhecimento anterior, como eu disse, da medicina ayurvédica, do Gurudas mesmo, nos Estados Unidos, não é?
que essa literatura, essa coisa que a gente absorve antes, ela, claro que está ali, mas daí você tem que ver o que você obtém de resultado fazendo de uma determinada forma, porque todo produtor, nós temos o que eu digo, a parte mecânica, não é? E depois tem aquilo que cada um agrega para que o resultado seja melhor, mais rápido, etc. Né? Então, aí eu pulo do gato. Agora tem um detalhe, Berenice, assim, né? Aqui no Ocidente, aqui no Brasil, vamos falar do nosso país, né? As pessoas querem resultados imediatos, né? Tô com dor, tomo um comprimido, passa a dor. Tô com uma coceira na pele, passo uma pomada, passa a coceira. E as essências, ela tem um efeito mais prolongado, e porque cura de dentro para fora. Sim. E como trabalhar essa ansiedade da população? Então, eu acabei centrando as minhas pesquisas nas essências de cristais, justamente porque eu vi uma resposta mais rápida e um efeito no físico melhor. Os florais são maravilhosos, mas eu percebi essa rapidez maior nas essências de cristais e como, pela minha personalidade, eu gosto de respostas rápidas, embora não superficiais, né? Eu acabei pesquisando as essências de cristais. Agora, gente, essência vibracional, seja de flor, seja de cristal, não é antibiótico, não é um remédio para dor de cabeça. É uma coisa que você vai ter que ir tomando para haver um reequilíbrio, e aí você deixa de ter aquele sintoma efetivamente, porque você corrige a origem, né? Então, por exemplo, nós temos uma fórmula para TPM. Aí a pessoa fala, quando chega perto do meu período menstrual, eu posso começar a tomar? Não, você começa a tomar no começo do mês e vá tomando até quando chega o seu período menstrual, você não vai sentir a dor, porque esse desconforto, inchaço e tudo mais, porque há um reequilíbrio energético, é assim que funciona. E assim, a gente tem coisas maravilhosas, né? Por exemplo, pegando a azurita malaquita, né? Que tem essa formação linda aí, que o André vai mostrar para vocês, em azul e verde, né? Dessa pedra é feito, por exemplo, uma essência que vai trabalhar questões que podem afetar já o físico, com a pessoa com dor de cabeça, com dor de estômago. E qual seria a origem? É quando a pessoa está numa situação que ela, dentro do relacionamento dela, em que ela já não está satisfeita, mas ela muitas vezes não tem clara consciência, ela não quer entrar em contato com aquilo, ela já precisa, na verdade, deveria estar discutindo com o parceiro ou a parceira outras maneiras de lidar com o problema que eles estão vivendo, para que eles possam até continuar na relação. Porque se a pessoa não faz a mudança necessária, ela às vezes rompe um bom relacionamento, quando ela poderia, eu digo assim, renovar o contrato, não é? É mudar as bases do contrato para poder continuar numa boa relação, né? Eu acho assim que é uma pena as pessoas irem descartando as pessoas das vidas, né, delas, porque você pode ter relacionamentos duradouros, satisfatórios, desde que você vá mudando esse contrato. Uma coisa que servia para você quando você tinha 25 anos, vamos dizer, quando você casou, às vezes aos 35 não é mais o que você quer. Agora, não necessariamente precisa mudar de parceiro ou de parceira, né? Rediscute as bases. Então, quando a pessoa toma a azurita malaquita, a essência de azurita malaquita, de repente ela percebe que é isto que falta e ela faz esse movimento e redefinem juntos algumas coisas e o relacionamento volta a ficar bom. Maravilha. Estamos conversando aqui com a Berenice Lara, falando sobre as essências de cristais, essências florais, a sua origem, como é feita e a sua aplicabilidade. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Para você que procura cama, mesa e banho com qualidade e sofisticação, a Enlace Enxovais traz tudo isso nas mais atuais cores e estampas. As melhores marcas e colchas, toalhas de mesa, banho e tapetes você encontra na Enlace. Confira tudo o que ela tem para oferecer. Enlace Enxovais,
Rua 9 de Julho, 1001, Galeria Atenas, loja 16. Telefone 14 3454 9180. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Dia 22 de junho, a partir das 19 horas, no recinto da Examar, a Viva Marília apresenta Diante do Trono, pela primeira vez em Marília, em um mega show gospel. Ingressos à venda na Alba, Parquinho do Bebê, Dona Fuja, Easy Comp, Happy Baby e Spider. Diante do Trono, ao vivo, dia 22 de junho, no recinto da Examar. A Viva Marília! Ingressos limitados. Não perca tempo. Apoio Cultural Tolentino Imóveis. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Com Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos respondendo a pergunta de uma internauta: como é feito as essências de cristais de Lara e como é feito as essências de florais de Lara. Da onde vem? Qual é a origem? Qual é a história? Qual é a tecnologia que está por trás desse vidrinho que você recebe com as gotas para tomar? Berenice, essências de cristais, essências de florais, serve para todas as pessoas, para todos os sintomas? Veja, serve sim para todas as pessoas, dependendo do que cada um precisa, a gente faz uma fórmula específica, não é? Então, serve para bebês, para pessoas idosas, para qualquer um. Agora, não é que a mesma coisa vai servir para todo mundo, a gente faz uma fórmula específica. Então, por exemplo, você está com alguma situação que você identifica que não está bem e você gostaria de corrigir, dá uma ligada, marca uma consulta e aí eu vou poder ajudar a montar a fórmula específica para você. Não é? A gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem o medo do sucesso. Você vai dizer, mas alguém tem medo do sucesso? Tem. Tem pessoas que não se autorizam a vivenciar o sucesso. Elas têm um registro de crença que já vem, muitas vezes, da infância, né? E aí, quando ela está perto de ter uma boa situação em que ela vai colher os frutos do esforço dela, ela dá um jeito de fazer com que a coisa não funcione. E aí, temos que, por exemplo, colocar uma essência de calcita. Essa pedra aí, alaranjada, forte, tem a amarela, né? A essência de calcita, ela ajuda a pessoa a aceitar que ela pode vivenciar o sucesso e até assim, devolver depois para o mundo o resultado daquilo. Porque quando você tem sucesso em alguma coisa, nunca fica restrito só a você, não é? Isso, de alguma maneira, você pode oferecer algo, não é? Porque se você é um empresário bem-sucedido, a sociedade se beneficia disto. Não é verdade? Aquilo que você oferece, mesmo que você esteja vendendo algo, o público recebe isso de volta. Se você se intimida, se você acha que não tem condição de fazer bem feito, né? Então o prejuízo não é só seu, né? É da família e, por extensão, depois da sociedade. Então a gente precisa corrigir isso, sim, não é? Outra questão, por exemplo, que afeta muito as pessoas e que tem essências que a gente pode juntar na sua fórmula específica. Quando você chegar até aqui, né, marcar um horário e a gente ver o que precisa, por exemplo, a de fucsita. Né? Fucsita é para aquelas pessoas que não conseguem colocar limites nas situações dela ou na situação com o outro. Então, na situação dela, o que seria? Ela não consegue colocar limite ao que ela come,
não é? Ela não consegue colocar limite para ela mesma em atitudes autodestrutivas, no sentido de fazer maledicência. Ela faz um leve trás que no fim reflete em prejuízo dela mesma. Ela não consegue pôr limites nela e ela às vezes não consegue também colocar limite no filho, não é? Serve para o adulto, serve para a criança também, porque às vezes a criança não recebe bem o limite, né? Não internalizou a lei ainda, porque a gente tem que ir internalizando a lei desde pequenininho, né? Através desses limites. Eu só posso ir até aqui, porque a partir daqui é o direito do outro que vale, né? Então, esses limites são importantíssimos de serem desenvolvidos, né? E aí, então, a essência de Fuchsita, por exemplo, ajuda a pessoa a fazer esse movimento de uma maneira natural, confortável. Você vai tomando consciência aos poucos, mais facilmente. Nossa, se eu fizer assim é mais fácil, né? Então, eu consigo colocar o limite, o resultado é melhor. Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas têm um determinado problema, ou melhor ainda, né? O que eu gosto é de antes, trabalhar, né? é o antes, é a prevenção. Para mim não ter esse problema, eu vou fazer isso aqui, eu vou me prevenir. Então, a pessoa vai ligar para você, vai marcar uma consulta, se estiver aí no Canadá, Portugal, Japão, Estados Unidos que nos assiste aí, pode passar um e-mail para a Berenice, está aparecendo aí no seu vídeo. Eu atendo por Skype também. Aí você vai atender pelo Skype, Sim, vai orientar. Eu atendo hoje algumas pessoas de fora pelo Skype. Manda pelo correio, chega lá tranquilo. Sim, sem problema algum. Então você vai falar com a Berenice, marcar um horário, vai relatar o seu problema ou o que você quer prevenir, não é? E aí, com essa atitude, você vai ter uma vida melhor. Agora, o que é importante, Berenice, é as pessoas entenderem que elas têm que dar aquele primeiro passo. Ah, sim. Procurar você, marcar uma consulta, marcar um horário, e a partir daí você vai ouvi-la, entender o problema e indicar a fórmula correta para ela. Porque não tem jeito. Se você quer o resultado, você que tem que fazer o movimento, não é? Não adianta eu querer ajudar. A pessoa tem que querer fazer esse movimento, não é? Então, tem que ligar, a gente poder estar entendendo o que acontece, não é? Senão fica solto, né? Então, antes de uma você... fórmula é específica, desculpe, Pedro. Não, sim, pode falar. Uma fórmula é específica, ela é feita, tem essências para tudo, o pessoal fala. Gente, tem para muita coisa realmente, que são 100 essências, um pouco mais de 100, e 26 fórmulas, né, compostas. Então, tem sim, só que assim, cada uma delas serve para uma determinada questão, determinados aspectos, e quando a gente combina algumas delas, aí então elas vão servir para um determinado tema, uma determinada situação. Então assim, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, nos acompanhando via internet, através do portal www.espacosaude.net, você vai pegar uma determinada situação que você está passando, que você precisa corrigir, né? Ou que você quer prevenir no futuro, tá? Você precisa tomar uma decisão, como que os florais e as essências podem te ajudar. Você faz uma consulta com a Berenice, ela vai te indicar qual é o composto melhor, qual é a junção dessas 100 essências, quais delas juntas podem te trazer o melhor resultado. É a prevenção. Sim. Agora, se já tem o problema instalado, aí essas fórmulas, essas essências também podem ajudar com certeza a melhorar essa situação e resolver em muitos casos. Sem dúvida. E assim, o que a gente vê? É como um suporte, é o que o seu médico já te prescreveu. Porque às vezes o que ele está te prescrevendo é bom, mas a sua célula está sob estresse e você não consegue fazer a absorção adequada, não é? Então, vamos pegar, por exemplo, uma situação congênita, ou uma situação congênita, não, uma situação assim que é recidiva na família. A família tem uma tendência a apresentar diabetes, não é? Então, uma coisa que a gente pode fazer preventivamente, assim, a minha mãe teve, a minha tia, não sei o quê, você pode já começar a juntar a essência de ametista, porque ela vai ajudar a pessoa a emocionalmente não ficar presa na mágoa, sabe, assim, naquela tristeza amarga, né? Porque o diabetes é isso, né? A doçura da vida se perdeu, então a pessoa presentifica isso no organismo.
Quando a gente toma a essência de ametista, por exemplo, você previne para que o seu organismo não chegue a desenvolver a doença, porque nós estamos tratando o emocional disto, né? E para a medicina psicossomática, as doenças todas têm um fundo emocional que as antecede. O surgimento da doença é a última etapa. Começou com uma questão emocional que não foi resolvida e persistiu até chegar no físico esse problema. Então, se a gente pode prevenir, é bom demais, né? Com certeza. E principalmente para vocês, mulheres, aí o meu recado. Faça a prevenção. Vocês estão sendo cada vez mais cobradas, exigidas, comparadas, não é? Cada vez mais capacitação as mulheres estão precisando fazer, porque o mercado, a sociedade em geral cobra, além de estar sempre bonita, bem arrumada, casa arrumada, cheirosa, cuidar dos filhos, fazer uma boa comida, enfim. Essas cobranças todas precisam de um preparo, geram estresse, precisa de uma prevenção. Cuide de sua saúde. Berenice de Lara, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigada a você e a todos vocês pela atenção. E eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal. Por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúda Deus em você.